costuma fazer bem. No amanhecer desta sexta-feira, 8 de julho de 2022, caríssimos irmãos em Cristo Jesus, vejamos o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 10, versículos 16 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunha diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito de vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. E essas santas palavras perdoem nossos pecados e ao mesmo tempo vamos pedir a Deus, ao Espírito Paráclito, para que nos dê discernimento, para que nós possamos compreender, porque, na verdade, é uma profecia esse Evangelho de hoje, onde Jesus envia seus discípulos em meio de lobos. Gente, olha o que é você ser enviado no meio de lobos. O que Jesus quer nos dizer? Que os governadores, os doutores da lei, os opositores das palavras de Deus. Então, os discípulos seriam enviados no meio dessa gente, no meio da oposição. E ali, os governadores e reis, eles seriam entregues nas mãos dessa gente. Mas Jesus adverte eles que sejais prudente como a serpente e manso como a pomba. O que Jesus quer nos dizer? A pomba, ela tem aquele mansidão. O símbolo da pomba é o Espírito Santo, né? Nós sabemos disso, que o Espírito Santo, uma pomba simboliza o Espírito Santo. Então, nessa simbologia, está a mansidão, a calma. E a serpente, que Jesus quis dizer, seja prudente como a serpente, que nós vemos a serpente quando ela está se rastejando, aquela língua que ela fica colocando para fora, para lá e para cá, aquilo ali é como se fosse um detector de algo, de uma presa que ela quer pegar, de um perigo que ela pode estar correndo. Então, é uma prudência que a serpente tem. Então ele aqui diz, sejam prudentes como as serpentes, e calmo, tranquilo como a pomba, porque a pomba ela é calma. Então simboliza o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, o nosso Mestre Jesus, nesta palavra hoje aqui, é impressionante. E aí, ele diz que serão entregues, serão julgados, que serão condenados, tudo por causa do meu nome, tudo por causa do nome de Jesus,
Porque os opositores não concordavam com Jesus de hipótese alguma. Eles queriam um Jesus que aderisse aos partidos deles, partido político, partido de poder. E Jesus não é isso. Jesus é salvação. Ele é perdão dos pecadores. Ele veio para salvar os pecadores, não para condenar ninguém. E aí Jesus nos diz que quando tiveres que falar, não se preocupeis com o que vão ter que falar, porque o Espírito do Pai, ou seja, o Espírito Santo falará em vós. Olha, meus amados irmãos, que maravilha. Esse santo evangelho de hoje, na verdade, ele é uma verdadeira profecia. E aqui tem um detalhe curioso, a palavra fugir. Ele disse assim, quando entrares numa cidade que sofreu perseguição, fugir para uma outra. Então essa palavra fugir, ela vem acompanhando sempre o Jesus. Porque quando Maria estava grávida, para fugir das perseguições, José, seu esposo, vivia constantemente fugindo com aquele jumentinho para um lugar para outro, para proteger o menino Jesus, para que ele não fosse pego pelos opositores. Então ele vivia fugindo, e hoje aqui, nesta profecia também, vamos dizer assim, uma profecia do nosso Mestre Jesus, quando envia os seus discípulos em meios de lobo, ele os adverte e diz tudo o que tem que fazer. E quando entrares numa cidade que estiveres sofrendo perseguições, que eles fugissem para uma outra. Queridos e amados irmãos, a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça sobre todos nós e nos dê uma sexta-feira, iluminada, abençoada e protegida. E que nós também, crentes na palavra do Senhor, crente no Evangelho, eu sei que todo aquele que crê na palavra do Senhor, ele está no meio de lobos, mas que o Senhor nos dê o discernimento e a sabedoria para que nós possamos conduzir o nosso caminho, a nossa caminhada rumo ao céu, que é através da palavra do Senhor Jesus e na fé que temos nele, que é infinitamente o nosso Pai. Quando alguém se ajoelha